Nos colocamos diante de Ti, Espírito Santo, com um desejo sincero de escutar a Tua voz neste momento. Aquietamos o nosso coração e deixamos de lado tudo aquilo que tem nos distraído ao longo do dia. Queremos estar totalmente presentes, atentos à Tua presença, que nos envolve agora. Sabemos que o Senhor fala mesmo quando tudo parece em silêncio. Por isso, escolhemos parar e ouvir com atenção. Recebe-nos como estamos e começa a trabalhar dentro de nós. Espírito Santo, estamos aqui com o coração em silêncio, prontos para ouvir o que o Senhor deseja falar. Nem sempre sabemos como ouvir, mas queremos aprender contigo. Ajuda-nos a diminuir o barulho dos nossos pensamentos e das preocupações que carregamos. Que possamos sentir a Tua paz tomando conta do nosso interior. Fala conosco de forma clara e suave, e que possamos reconhecer a Tua voz acima de qualquer outra. Nós reconhecemos, Espírito Santo, que muitas vezes falamos demais e ouvimos de menos. Ficamos ansiosos por respostas rápidas e acabamos não percebendo a Tua direção. Hoje queremos fazer diferente. Queremos dar espaço para que o Senhor fale conosco. Ensina-nos a valorizar esses momentos de quietude, que possamos entender que o silêncio também é uma forma de ouvir o Senhor e que nesse tempo possamos nos conectar mais profundamente contigo. Espírito Santo, ajuda-nos a abrir o coração de verdade diante de Ti. O Senhor conhece tudo sobre nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas lutas. Mesmo assim, queremos nos apresentar de forma sincera neste momento. Tira de dentro de nós toda a resistência e distração. Que nada nos impeça de ouvir aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Prepara o nosso interior para receber a Tua direção e que possamos estar sensíveis à Tua presença. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza neste momento de oração. Que cada palavra, cada pensamento e cada sentimento estejam alinhados com a Tua vontade. Queremos ouvir aquilo que realmente precisamos, não apenas o que queremos. Dá-nos humildade para aceitar a Tua direção e que possamos sair deste momento transformados pela Tua presença. Fica conosco e continua falando ao nosso coração. Agora, Espírito Santo, entregamos a Ti este tempo que estamos vivendo contigo. Queremos aproveitar cada instante para nos aproximar mais da Tua presença. Que o nosso coração permaneça atento, sensível e aberto. Fala conosco de maneira pessoal e profunda, e que possamos levar essa experiência para o nosso dia a dia. Continua nos guiando e nos ensinando a ouvir a Tua voz. Espírito Santo, reconhecemos neste momento que muitas vezes temos dado atenção a tantas vozes ao nosso redor e deixado a Tua voz em segundo plano. Nos envolvemos com preocupações, opiniões, notícias e distrações que ocupam o nosso tempo e a nossa mente. Sem perceber, nos afastamos daquele silêncio onde o Senhor fala conosco. Hoje admitimos que precisamos reorganizar o nosso interior. Queremos voltar a dar valor ao que realmente importa e entendemos que a Tua voz deve ser a principal em nossas vidas. Nós confessamos diante de Ti, Espírito Santo, que nem sempre paramos para ouvir o Teu sussurro. Em meio à correria do dia a dia, acabamos ignorando os momentos em que o Senhor tenta falar conosco. Muitas vezes sentimos um leve toque, uma direção, mas escolhemos seguir com pressa. Por isso, pedimos o Teu perdão por essas atitudes. Ajuda-nos a reconhecer quando o Senhor está nos chamando e que possamos responder com atenção e sensibilidade. Espírito Santo, perdoa-nos por tantas vezes priorizarmos outras coisas acima da Tua presença. Damos espaço para preocupações, para distrações e até para pensamentos que não vêm de Ti. E assim, vamos nos afastando daquilo que realmente nos fortalece. Hoje queremos mudar isso. Queremos abrir espaço para o Senhor em nossa rotina. Ensina-nos a separar tempo para Te ouvir. E que possamos criar um ambiente onde a Tua voz seja bem-vinda. Nós também reconhecemos, Espírito Santo, que muitas vezes buscamos respostas em lugares errados. Procuramos orientação em pessoas, em opiniões e até em sentimentos confusos. Mas esquecemos que o Senhor é a fonte verdadeira de direção. Por isso, hoje voltamos o nosso coração para Ti. Queremos aprender a buscar primeiro a Tua voz antes de qualquer outra.
e confiar que o Senhor sempre tem a melhor resposta para nós. Espírito Santo, ajuda-nos a identificar tudo aquilo que tem nos afastado da Tua presença. Mostra-nos o que precisa ser deixado de lado, o que tem ocupado espaço demais dentro de nós. Dá-nos coragem para abrir mão de hábitos que nos impedem de Te ouvir. Queremos viver de forma mais leve, com o coração livre para a Tua direção, e que possamos sentir novamente a alegria de estar perto de Ti. Agora, Espírito Santo, entregamos a Ti todas essas distrações e ruídos que têm ocupado o nosso interior. Pedimos que o Senhor limpe a nossa mente e acalme o nosso coração. Queremos voltar a ouvir a Tua voz com clareza e paz. Ensina-nos a valorizar cada momento contigo e que, a partir de hoje, possamos escolher Te ouvir acima de qualquer outra voz. Espírito Santo, nasce dentro de nós um desejo mais profundo de estar perto de Ti, não de forma distante, mas de maneira real e constante. Não queremos apenas ouvir falar de Ti ou conhecer histórias, queremos viver essa presença todos os dias. Queremos caminhar contigo em cada decisão, em cada momento simples da nossa rotina. Que a nossa relação contigo seja verdadeira e cheia de vida. Ensina-nos a valorizar a Tua companhia e que possamos sentir alegria em estar contigo. Nós Te pedimos, Espírito Santo, que nos conduzas a uma intimidade mais profunda contigo. Sabemos que esse relacionamento não acontece de forma automática, mas é construído dia após dia. Por isso, queremos nos aproximar com sinceridade e disposição. Ajuda-nos a separar tempo para estar contigo, sem pressa e sem distrações. Que possamos aprender a desfrutar da Tua presença e que esse tempo seja algo que desejamos de verdade. Espírito Santo, não queremos apenas saber sobre Ti, queremos Te conhecer de forma pessoal. Queremos sentir a Tua direção, perceber o Teu cuidado e viver guiados pela Tua presença. Muitas vezes ficamos na superfície, mas hoje queremos ir mais fundo. Leva-nos além das palavras e das rotinas. Se você sente que precisa viver isso na prática, preparei um devocional de 21 dias que pode te ajudar nesse processo. O link está no primeiro comentário. Ensina-nos a viver uma fé prática, onde o Senhor faz parte de tudo, e que possamos experimentar uma conexão verdadeira contigo. Fala conosco, Espírito Santo, como um pai fala com o filho que ama. Queremos ouvir a Tua voz de forma clara e próxima, sem medo e sem dúvida. Sabemos que o Senhor cuida de nós com amor e paciência. Por isso, nos colocamos como filhos que desejam aprender e crescer. Ensina-nos com carinho, corrige-nos quando for necessário e guia-nos com sabedoria. Que possamos reconhecer a Tua voz em cada detalhe. Espírito Santo, ajuda-nos a desenvolver sensibilidade para perceber a Tua presença no nosso dia a dia. Que não seja apenas em momentos de oração, mas em tudo o que fizermos. Quando estivermos trabalhando, conversando ou tomando decisões, queremos sentir que o Senhor está conosco. Dá-nos um coração atento e disponível, e que possamos viver essa intimidade de forma natural e constante. Agora, Espírito Santo, entregamos a Ti esse desejo sincero de estar mais perto. Queremos caminhar contigo de verdade, não apenas em palavras, mas em atitudes. Fortalece essa busca dentro de nós e não deixe que ela se apague com o tempo. Que a nossa relação contigo cresça a cada dia e que possamos viver uma vida onde a Tua presença seja o centro de tudo. Espírito Santo, reconhecemos diante de Ti o quanto somos facilmente distraídos pelas coisas ao nosso redor. Muitas vezes começamos o dia com boas intenções, mas ao longo do caminho perdemos o foco e nos afastamos da Tua presença. Pequenas preocupações, tarefas e pensamentos acabam tomando espaço dentro de nós. Por isso, neste momento, pedimos que o Senhor nos ajude a manter o olhar firme em Ti. Queremos aprender a viver com mais atenção espiritual e que nada nos afaste daquilo que realmente importa. Nós Te pedimos, Espírito Santo, que organizes a nossa mente e o nosso coração. Existem tantos pensamentos passando ao mesmo tempo que ficamos confusos e cansados. Ajuda-nos a colocar cada coisa no seu lugar, que possamos pensar com clareza e agir com equilíbrio.
retira toda a agitação que nos impede de ouvir a tua voz, e que o nosso interior encontre descanso na tua presença. Espírito Santo, tira de nós toda a névoa que confunde o nosso entendimento. Muitas vezes não conseguimos enxergar com clareza o que devemos fazer. Ficamos indecisos, inseguros e até paralisados diante de algumas situações. Mas sabemos que o Senhor traz luz onde há confusão. Por isso, pedimos que o Senhor ilumine os nossos pensamentos e que possamos enxergar o caminho com mais clareza e paz. Nós também te pedimos que nos ajudes a ter disciplina espiritual no nosso dia a dia. Nem sempre é fácil manter constância, mas sabemos que isso faz diferença na nossa caminhada. Ensina-nos a separar momentos para estar contigo, mesmo quando a rotina estiver cheia. Dá-nos vontade de buscar mais a tua presença, e que essa busca não seja um peso, mas um prazer em nosso coração. Espírito Santo, ajuda-nos a não nos perdermos com aquilo que não edifica. Existem tantas distrações que parecem inofensivas, mas acabam nos afastando do que é essencial. Dá-nos discernimento para escolher melhor onde colocamos nossa atenção, que possamos priorizar aquilo que fortalece a nossa fé e que o nosso tempo seja usado de forma mais consciente. Agora, Espírito Santo, entregamos a Ti toda a nossa falta de foco e as distrações que têm nos afastado de Ti. Queremos viver com mais clareza, atenção e propósito. Fortalece o nosso coração para permanecer firme na Tua presença. Que possamos manter o olhar em Ti, independentemente das circunstâncias, e que a Tua voz seja sempre a nossa principal direção. Espírito Santo, sentimos o quanto o mundo ao nosso redor é barulhento e cheio de distrações que ocupam a nossa mente o tempo todo. São muitas vozes, preocupações e pensamentos que não nos deixam em paz. Por isso, neste momento, buscamos em Ti um lugar de silêncio interior. Queremos aprender a aquietar a nossa alma e descansar na Tua presença. Ajuda-nos a desacelerar por dentro, mesmo quando tudo ao redor estiver agitado. E que possamos encontrar em Ti um refúgio de paz verdadeira. Nós te pedimos, Espírito Santo, que faças calar dentro de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Muitas vezes, o nosso próprio pensamento fala alto demais e nos confunde. São medos, inseguranças e lembranças que tiram a nossa paz. Por isso, entregamos tudo isso em Tuas mãos. Silencia o nosso interior e traz tranquilidade para o nosso coração. E que, no lugar do barulho, possamos sentir a Tua presença. Espírito Santo, queremos cultivar esse silêncio da alma todos os dias. Sabemos que isso não acontece de forma automática, mas precisamos aprender contigo. Ensina-nos a parar, respirar e voltar o nosso pensamento para Ti. Que possamos encontrar momentos de quietude, mesmo em meio à rotina. E que esse silêncio não seja vazio, mas cheio da Tua presença. Trabalha em nós esse hábito de buscar a paz interior. Nós também te pedimos que nos ajudes a diminuir o nosso próprio eu. Muitas vezes, queremos controlar tudo, entender tudo e resolver tudo sozinhos. Mas isso só gera mais ansiedade dentro de nós. Por isso, queremos aprender a confiar mais em Ti. Faz com que a nossa vontade diminua e a Tua vontade cresça em nosso interior. E que possamos descansar na certeza de que o Senhor está no controle. Espírito Santo, ajuda-nos a criar espaço dentro de nós para que a Tua voz seja ouvida com clareza. Quando tudo está cheio, não conseguimos perceber a Tua direção. Por isso, queremos abrir espaço, tirar o excesso e deixar o essencial. Que o nosso coração seja um lugar onde o Senhor habita com liberdade e que possamos sentir a Tua voz trazendo direção, conforto e paz. Agora, Espírito Santo, entregamos a Ti toda a agitação que carregamos por dentro. Queremos viver com mais calma, mais leveza e mais atenção à Tua presença. Ensina-nos a valorizar o silêncio e a encontrar nele um encontro contigo. Que a nossa alma encontre descanso em Ti todos os dias e que nesse lugar de paz possamos ouvir claramente a Tua voz nos guiando. Espírito Santo,
Reconhecemos que muitas vezes até ouvimos a tua voz, mas não conseguimos compreender aquilo que o Senhor está nos mostrando. Ficamos confusos, inseguros e até com dúvidas sobre o que fazer. Por isso, neste momento, pedimos que o Senhor nos dê entendimento. Não queremos apenas escutar palavras, queremos entender a direção que vem de Ti. Abre a nossa mente para compreender aquilo que antes parecia difícil e que possamos enxergar com clareza aquilo que o Senhor já está revelando. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nos conceda sabedoria para interpretar tudo aquilo que o Senhor fala conosco. Muitas vezes recebemos uma direção, mas não sabemos como aplicá-la em nossa vida. Por isso, precisamos da tua ajuda para transformar o que ouvimos em atitudes práticas. Dá-nos clareza para entender o que o Senhor deseja de nós e que possamos agir com segurança, sem medo de errar. Espírito Santo, ajuda-nos a não confundir a tua voz com os nossos próprios pensamentos. Sabemos que nem tudo o que sentimos vem de ti, por isso precisamos de discernimento. Dá-nos sensibilidade para perceber quando é o Senhor falando conosco e também humildade para reconhecer quando não entendemos algo. Ensina-nos a esperar até que tudo fique claro e que não tomemos decisões precipitadas por falta de entendimento. Nós também te pedimos que nos ajudes a guardar no coração aquilo que o Senhor nos revela. Muitas vezes ouvimos algo importante, mas com o tempo acabamos esquecendo. Por isso, queremos aprender a valorizar cada direção recebida, que possamos refletir, meditar e lembrar daquilo que o Senhor nos mostrou. E que essas palavras gerem transformação dentro de nós. Faz com que a tua voz permaneça viva em nosso interior. Espírito Santo, quando algo parecer difícil de entender, ajuda-nos a não desistir. Dá-nos paciência para continuar buscando e aprendendo contigo. Sabemos que nem tudo será compreendido de imediato, mas confiamos no teu tempo. Ensina-nos a caminhar pela fé, mesmo quando ainda não temos todas as respostas, e que possamos confiar que o Senhor está nos ensinando aos poucos. Agora, Espírito Santo, entregamos a Ti o nosso desejo de compreender melhor aquilo que o Senhor fala. Queremos crescer espiritualmente e viver com mais clareza. Abre o nosso entendimento e fortalece a nossa fé, que possamos ouvir, entender e praticar aquilo que vem de Ti. E que a Tua sabedoria nos acompanhe em cada passo da nossa caminhada. Espírito Santo, queremos aprender a aceitar e reconhecer as diferentes formas pelas quais o Senhor fala conosco. Muitas vezes, esperamos uma resposta clara e direta, mas o Senhor se manifesta de maneiras simples e profundas. Às vezes é através de um pensamento, de uma paz repentina, ou até de uma inquietação no coração. Ajuda-nos a não limitar a forma como o Senhor se comunica. Abre o nosso entendimento para perceber a Tua voz em cada detalhe e que possamos estar atentos a tudo o que o Senhor usa para nos direcionar. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nos ensines a reconhecer a Tua voz quando ela vem através da Tua palavra. Sabemos que ali encontramos direção, consolo e sabedoria para viver. Muitas vezes lemos, mas não percebemos o quanto o Senhor está falando conosco. Por isso, dá-nos sensibilidade para entender aquilo que está sendo revelado. Que cada palavra lida toque o nosso coração de forma especial e que possamos aplicar esses ensinamentos em nossa vida. Espírito Santo, ajuda-nos também a perceber quando o Senhor fala através da paz que sentimos. Em meio a decisões e dúvidas, muitas vezes o Senhor nos guia através de uma tranquilidade interior. Ensina-nos a valorizar essa paz como um sinal da Tua presença. E quando houver inquietação, ajuda-nos a parar e refletir antes de agir. Que possamos entender que o Senhor também nos alerta através desses sentimentos e que aprendamos a discernir cada sinal com sabedoria. Nós também te pedimos, Espírito Santo, que nos ajudes a ouvir a Tua voz através de pessoas. Muitas vezes, o Senhor usa alguém para nos aconselhar, orientar ou até corrigir. Dá-nos humildade para ouvir e avaliar com sabedoria aquilo que recebemos. Que não rejeitemos conselhos importantes por orgulho ou pressa,
Ensina-nos a reconhecer quando o Senhor está falando através de alguém e que possamos aprender com cada situação. Espírito Santo, ensina-nos a não duvidar quando o Senhor fala de maneiras diferentes das que esperamos. Às vezes queremos algo mais claro, mais direto, mas o Senhor trabalha de forma sutil. Ajuda-nos a confiar na forma como o Senhor escolhe agir. Que possamos desenvolver sensibilidade espiritual para perceber a Tua direção. E que não deixemos passar aquilo que o Senhor já está mostrando. Agora, Espírito Santo, entregamos a Ti o nosso desejo de reconhecer a Tua voz em todas as formas. Queremos estar atentos, sensíveis e dispostos a aprender. Que possamos perceber a Tua presença nos detalhes do nosso dia a dia. Ensina-nos a caminhar com confiança, sabendo que o Senhor sempre fala conosco. E que possamos viver guiados pela Tua direção em todos os momentos. Espírito Santo, reconhecemos que muitas vezes sentimos medo quando percebemos que o Senhor está nos direcionando para algo novo. Nem sempre entendemos o que vem pela frente e isso gera insegurança dentro de nós. Ficamos receosos de dar passos que exigem fé e confiança. Por isso, neste momento, colocamos esse medo diante de Ti. Queremos aprender a confiar mais na Tua direção do que nas nossas próprias limitações. E pedimos que o Senhor nos fortaleça por dentro. Nós Te pedimos, Espírito Santo, que nos dês coragem para obedecer, mesmo quando não tivermos todas as respostas. Sabemos que o Senhor enxerga o caminho completo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Ajuda-nos a não depender daquilo que conseguimos entender, que possamos agir pela fé e não pelo medo. Dá-nos segurança para dar o próximo passo, mesmo sem saber tudo, e que a Tua presença nos traga confiança em cada decisão. Espírito Santo, muitas vezes temos receio de abrir mão de algo ou mudar uma direção que já estamos acostumados. O medo do desconhecido tenta nos prender e nos impedir de avançar. Mas hoje queremos confiar que o Senhor sempre nos conduz para o melhor. Ajuda-nos a soltar aquilo que precisa ser deixado para trás e que possamos seguir em frente com leveza e confiança. Fortalece o nosso coração para não retroceder. Nós também Te pedimos, Espírito Santo, que nos ajudes a vencer a dúvida que muitas vezes acompanha o medo. Ficamos pensando se realmente é o Senhor falando ou se estamos entendendo certo. Por isso, pedimos clareza e confirmação da Tua direção. Que possamos sentir paz ao obedecer aquilo que vem de Ti e que a nossa fé seja maior do que qualquer incerteza. Ensina-nos a confiar na Tua voz. Espírito Santo, ajuda-nos a lembrar de todas as vezes em que o Senhor já cuidou de nós no passado. Quando olhamos para trás, vemos o quanto o Senhor foi fiel em cada momento. Que essas lembranças fortaleçam a nossa fé no presente e que possamos confiar que o Senhor continuará nos guiando. Dá-nos coragem para obedecer sem hesitar e que possamos caminhar com segurança ao Teu lado. Agora, Espírito Santo, entregamos a Ti todo o medo que ainda existe dentro de nós. Não queremos ser paralisados pela insegurança, mas impulsionados pela fé. Fortalece o nosso interior e nos ajuda a obedecer com confiança. Que possamos dar passos firmes, sabendo que o Senhor está conosco e que a Tua presença nos conduza em cada decisão que precisarmos tomar. Espírito Santo, nos colocamos diante de Ti pedindo confirmação para tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Muitas vezes sentimos uma direção, mas ainda ficamos inseguros sobre o caminho a seguir. Por isso, buscamos em Ti clareza e firmeza. Sabemos que o Senhor é Deus de ordem e não de confusão. Ajuda-nos a perceber quando algo realmente vem de Ti e que possamos caminhar com mais segurança nas decisões que precisamos tomar. Nós Te pedimos, Espírito Santo, que confirmes em nosso interior aquilo que o Senhor já começou a revelar. Que a Tua paz seja um sinal claro dentro de nós, trazendo tranquilidade e confiança. Quando estivermos no caminho certo, que o nosso coração esteja em descanso. E quando algo não for da Tua vontade, que sintamos o alerta necessário. Ensina-nos a discernir esses sinais com sabedoria e que possamos confiar na forma como o Senhor fala conosco. Espírito Santo,
Também pedimos que o Senhor use circunstâncias e testemunhos para confirmar a tua direção. Muitas vezes, o Senhor fala de maneiras diferentes, reforçando aquilo que já colocou em nosso coração. Abre os nossos olhos para perceber esses detalhes, que possamos reconhecer quando o Senhor está confirmando algo através de situações ou pessoas, e que não ignoremos esses sinais importantes. Dá-nos sensibilidade para entender cada confirmação. Nós também te pedimos que nos ajudes a não agir com pressa antes de ter clareza. Muitas vezes, queremos respostas rápidas e acabamos tomando decisões precipitadas. Mas hoje, escolhemos esperar pela tua confirmação. Dá-nos paciência para aguardar o tempo certo. Que possamos confiar que o Senhor fala no momento adequado e que a nossa ansiedade não nos faça sair da tua direção. Espírito Santo, ajuda-nos a lembrar que o Senhor não nos deixa confusos quando fala. A tua voz traz direção, paz e segurança. Mesmo que o caminho não seja fácil, sabemos que o Senhor nos dá convicção. Por isso, queremos aprender a reconhecer quando algo vem de ti e a rejeitar aquilo que gera dúvida e inquietação constante. Fortalece o nosso discernimento espiritual. Agora, Espírito Santo, entregamos a ti todas as decisões e caminhos que estão diante de nós. Pedimos que o Senhor confirme cada passo que devemos dar, que possamos viver guiados por sinais claros da tua presença e que a tua voz seja sempre a nossa principal direção. Ensina-nos a esperar, confiar e obedecer no tempo certo. Espírito Santo, nos colocamos diante de ti pedindo discernimento espiritual, para não sermos enganados por aquilo que não vem de ti. Sabemos que nem tudo o que parece bom realmente é, e por isso precisamos da tua ajuda. Muitas vezes, somos influenciados por emoções, sentimentos momentâneos e até por ilusões que confundem o nosso coração. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê clareza para enxergar além das aparências, que possamos perceber a verdade com sabedoria e que não sejamos levados por caminhos errados. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nos ajudes a distinguir o que vem de ti daquilo que não vem. Em meio a tantas vozes, precisamos aprender a reconhecer a tua verdade. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber quando algo está desalinhado com a tua vontade. Que não sejamos guiados apenas pelo que sentimos, mas pelo que o Senhor revela. Ensina-nos a analisar com calma antes de tomar qualquer decisão, e que possamos agir com prudência em todas as situações. Espírito Santo, guarda o nosso coração contra o engano. Muitas vezes, nos deixamos levar por expectativas, desejos e até por aquilo que queremos muito que seja verdade. Mas hoje, queremos confiar mais em ti do que em nossas próprias emoções. Ajuda-nos a não criar ilusões que nos afastam do caminho certo, que possamos viver com os pés firmes na verdade e que a tua voz seja o nosso ponto de equilíbrio. Nós também te pedimos, Espírito Santo, que nos ajudes a não confundir ansiedade com direção. Às vezes sentimos urgência, pressão e até uma inquietação que não vem de ti. Por isso, queremos aprender a reconhecer a tua paz como sinal da tua presença. Dá-nos tranquilidade para esperar e discernir com calma, que não tomemos decisões baseadas em pressa e que possamos confiar no teu tempo em todas as coisas. Espírito Santo, ajuda-nos a buscar confirmação na tua palavra e na tua presença, que possamos alinhar nossas decisões com aquilo que o Senhor já nos ensinou. Dá-nos sabedoria para não seguir caminhos que parecem fáceis, mas não são corretos, que possamos permanecer firmes naquilo que é verdadeiro e que o nosso coração esteja sempre sensível à tua direção. Ensina-nos a viver com discernimento todos os dias. Agora, Espírito Santo, entregamos a ti o nosso desejo de viver com mais clareza espiritual. Não queremos ser confundidos, nem enganados por sentimentos ou circunstâncias. Queremos viver firmes na tua verdade e guiados pela tua presença. Dá-nos discernimento em cada decisão e em cada situação, e que possamos caminhar com segurança, sabendo que estamos sendo conduzidos por ti. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de ti desejando uma transformação verdadeira em nosso interior.
Sabemos que a tua voz não apenas orienta, mas também muda aquilo que precisa ser ajustado dentro de nós. Por isso, abrimos o nosso coração para que o Senhor trabalhe em cada área da nossa vida. Não queremos permanecer da mesma forma. Queremos crescer e amadurecer espiritualmente. Permite que a tua presença alcance até os lugares mais profundos do nosso ser e que possamos viver uma mudança que vem de dentro para fora. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco e transforma os nossos pensamentos. Muitas vezes carregamos ideias, medos e crenças que nos limitam e nos afastam da tua verdade. Por isso, queremos que o Senhor renove a nossa mente. Tira tudo aquilo que não vem de ti e coloca em nós pensamentos que geram vida e esperança. Ensina-nos a pensar de forma alinhada com a tua vontade e que essa transformação comece na maneira como enxergamos a vida. Espírito Santo, muda também os nossos sentimentos. Sabemos que o nosso coração muitas vezes se enche de preocupações, mágoas e inseguranças. Mas hoje queremos entregar tudo isso nas tuas mãos. Traz cura para aquilo que ainda dói dentro de nós. Preenche o nosso interior com paz, alegria e confiança. E que possamos sentir a tua presença restaurando cada área emocional da nossa vida. Nós também te pedimos, Espírito Santo, transforma as nossas atitudes. Não queremos apenas ouvir, queremos viver aquilo que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos a agir com mais amor, paciência e sabedoria no dia a dia. Que as nossas escolhas reflitam a tua presença em nós. Dá-nos força para fazer o que é certo, mesmo quando não for fácil. E que a nossa vida seja um reflexo da tua transformação. Espírito Santo, muda também a forma como nos relacionamos com as pessoas. Muitas vezes falhamos em palavras, atitudes e reações. Por isso queremos que o Senhor nos ensine a viver com mais compreensão e equilíbrio. Ajuda-nos a responder com calma, a agir com respeito e a perdoar quando for necessário. Que possamos levar a tua presença para cada relacionamento. E que a nossa vida seja marcada por atitudes que edificam. Agora, Espírito Santo, declaramos o nosso desejo de sermos transformados pela tua voz. Fala conosco de forma profunda e constante. Não queremos apenas momentos, queremos uma vida inteira sendo moldada por ti. Trabalha em nós todos os dias, em cada detalhe, e que possamos perceber essa transformação acontecendo de forma real. Continua falando e mudando tudo dentro de nós. Espírito Santo, colocamos diante de ti o nosso desejo de viver um relacionamento constante e verdadeiro contigo. Não queremos te buscar apenas quando estamos passando por dificuldades ou momentos de aperto. Queremos que a tua presença faça parte do nosso dia a dia, em cada detalhe da nossa rotina. Ajuda-nos a lembrar de ti também nos momentos simples e tranquilos. Que possamos caminhar contigo todos os dias, não apenas em situações específicas. E que essa proximidade seja algo natural em nossa vida. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nos ajudes a criar uma constância na nossa busca por ti. Sabemos que muitas vezes começamos bem, mas com o tempo acabamos nos distraindo e perdendo o ritmo. Por isso, precisamos da tua ajuda para permanecer firmes. Dá-nos disciplina para separar momentos contigo todos os dias. Que a nossa vontade de estar na tua presença cresça cada vez mais e que essa prática se torne parte essencial da nossa vida. Espírito Santo, queremos aprender a te ouvir não só em momentos de silêncio, mas em todo o tempo. Que a tua voz nos acompanhe enquanto trabalhamos, enquanto conversamos e enquanto tomamos decisões. Ensina-nos a viver conscientes da tua presença. Que possamos lembrar de ti ao longo do dia, mesmo nas pequenas coisas, e que essa conexão contigo nunca se perca. Fortalece esse vínculo dentro de nós. Nós também te pedimos, Espírito Santo, que nos ajudes a não depender das circunstâncias para buscar a tua presença. Quando tudo está bem, muitas vezes nos acomodamos e esquecemos de te procurar. Mas hoje queremos mudar essa postura. Queremos te buscar em todo o tempo, independentemente da situação. Que a nossa fé não dependa do momento que estamos vivendo. E que o nosso relacionamento contigo seja firme e constante. Espírito Santo,
Ajuda-nos a valorizar cada momento contigo, mesmo que seja simples e breve. Nem sempre teremos longos períodos, mas queremos aproveitar cada oportunidade para nos conectar contigo. Que possamos aprender a falar contigo ao longo do dia e também a parar por alguns instantes para te ouvir. Que a tua presença esteja sempre viva dentro de nós e que nunca percamos esse desejo de estar perto de ti. Agora, Espírito Santo, entregamos a ti o nosso compromisso de buscar um relacionamento constante contigo. Queremos crescer nessa caminhada e nos aproximar cada vez mais. Fortalece a nossa fé e renova o nosso desejo de estar na tua presença. Que possamos viver todos os dias guiados por ti e que essa conexão se torne cada vez mais forte em nossa vida. Talvez essa mensagem esteja sendo a resposta que você pediu a Deus. E se você realmente deseja restaurar sua vida espiritual, eu organizei uma jornada de 21 dias para caminhar com você. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor não é distante nem indiferente, mas um Deus vivo que fala conosco todos os dias. Em meio a tantas dúvidas e incertezas, é um privilégio saber que podemos ouvir a tua voz. O Senhor se faz presente em nossa vida de maneira real e constante. Não estamos sozinhos nem perdidos, porque temos a tua direção. Obrigado por nos lembrar que o Senhor se importa conosco e que sempre encontra uma forma de se comunicar com o nosso coração. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor se revela de maneiras tão simples e ao mesmo tempo tão profundas. Às vezes, através de uma palavra, de um pensamento ou de uma paz que invade o nosso interior. O Senhor fala com amor, com cuidado e no tempo certo. Mesmo quando não percebemos, o Senhor continua trabalhando em nossa vida. Obrigado por nunca desistir de falar conosco e por sempre nos chamar para mais perto de Ti. Espírito Santo, somos gratos porque não somos órfãos neste mundo. Temos um Deus que nos acompanha, nos orienta e nos consola. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida e, ainda assim, escolhe estar presente em tudo. Isso nos dá segurança e esperança para continuar caminhando. Obrigado por cuidar de nós com tanto amor e por nos lembrar que nunca estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque a tua voz traz vida ao nosso coração. Quando estamos cansados, o Senhor nos fortalece. Quando estamos confusos, o Senhor nos dá direção. Quando estamos tristes, o Senhor nos consola com a tua presença. Cada palavra que vem de ti gera transformação dentro de nós. Obrigado por falar exatamente o que precisamos ouvir e por renovar a nossa fé a cada dia. Espírito Santo, também te agradecemos pela paciência que o Senhor tem conosco. Mesmo quando falhamos em ouvir, o Senhor continua falando. Mesmo quando nos distraímos, o Senhor continua nos chamando. Isso mostra o quanto o teu amor é grande e constante. Obrigado por não desistir de nós em nenhum momento e por sempre nos dar novas oportunidades de te ouvir. Agora, Espírito Santo, expressamos a nossa gratidão por tudo o que o Senhor já falou e ainda irá falar conosco. Queremos valorizar cada direção, cada palavra e cada sinal que vem de ti. Que nunca percamos essa consciência de que o Senhor se comunica conosco e que possamos viver com o coração sempre grato pela tua presença. Continua nos guiando, nos ensinando e falando ao nosso interior. Espírito Santo, chegamos a este momento final com o coração cheio de expectativa e fé. Sabemos que tudo o que vivemos aqui não foi em vão e que o Senhor esteve presente em cada palavra e em cada instante. Saímos daqui diferentes, mais atentos, mais sensíveis e mais confiantes na tua direção. Guardamos no coração tudo aquilo que sentimos e percebemos, e seguimos com a certeza de que o Senhor continua falando conosco. Que essa conexão não termine aqui, mas continue ao longo do nosso dia. Nós encerramos este momento com gratidão por tudo o que o Senhor já começou a fazer dentro de nós. Mesmo que ainda não entendamos tudo, confiamos que o Senhor está trabalhando em cada detalhe. Levamos conosco essa paz que sentimos agora e acreditamos que a tua voz continuará nos guiando nos próximos passos. Fortalece a nossa fé para permanecermos firmes
e que possamos lembrar deste momento sempre que precisarmos. Espírito Santo, queremos continuar ouvindo a Tua voz mesmo depois desta oração. Que possamos sair daqui mais atentos aos sinais, mais sensíveis à Tua presença e mais dispostos a obedecer. Ajuda-nos a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que a nossa vida seja conduzida pela Tua sabedoria e que cada decisão seja tomada com base na Tua direção. Continua caminhando conosco em todo o tempo. Nós Te entregamos, Espírito Santo, tudo aquilo que ainda está em nosso coração, nossas dúvidas, nossos sonhos, nossas decisões e também os nossos medos. Sabemos que o Senhor cuida de tudo com amor e sabedoria. Por isso, descansamos na Tua presença. Confiamos que o Senhor já está preparando o melhor caminho para nós e seguimos com esperança no coração. Espírito Santo, eis-nos aqui, disponíveis para ouvir e obedecer à Tua voz. Queremos viver uma vida guiada por Ti, com atenção, fé e coragem. Que possamos reconhecer quando o Senhor falar e responder com prontidão. Não queremos ignorar a Tua direção, mas segui-la com confiança. Permanece conosco em cada momento do nosso dia e continua nos ensinando a ouvir. Encerramos esta oração com o coração rendido à Tua vontade, confiando que o Senhor está no controle de tudo. Seguimos com fé, acreditando que ouviremos a Tua voz em cada situação que enfrentarmos. Que a Tua presença nos acompanhe e nos fortaleça sempre, e que possamos viver todos os dias guiados por Ti. Espírito Santo, eis-nos aqui, fala que o Teu servo ouve. Em nome de Jesus, amém. Se você quer começar hoje essa restauração, o link está no primeiro comentário fixado. Que Deus abençoe profundamente a sua vida neste momento. Que a paz do Espírito Santo permaneça no seu coração e te acompanhe em cada passo que você der a partir de agora. Que você sinta essa presença cuidando de você nos detalhes mais simples do seu dia, trazendo direção, consolo e sabedoria para tudo que você precisar enfrentar. Se essa oração falou com você de alguma forma, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para continuar recebendo essas mensagens que fortalecem a fé e escreve um comentário contando o que você sentiu ou pedindo uma oração. Isso também ajuda outras pessoas a serem alcançadas por essa palavra. E não guarda isso só para você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa oração hoje. Pode ser exatamente a resposta que essa pessoa está esperando. Que Deus te use como instrumento de bênção na vida de alguém. Te vejo na próxima oração. Até lá.